Olá, começa agora o Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união dos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você, aí de casa, daqui da minha casa, da casa da Drica, informações sobre o nosso dia a dia, mas pensando sempre nos trabalhadores. Essa é a primeira vez que a gente está usando uma nova plataforma de gravação para você. A gente está usando uma plataforma online gratuita, então assim, que as pessoas estão utilizando bastante nesse momento que a gente está vivendo, que é o momento de pandemia, é o momento de isolamento e distanciamento social. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai pegar um aspecto da questão do isolamento que tem muito a ver com as trabalhadoras, com as famílias, que é a questão da violência doméstica. Oi, Drica. Olá, tudo bem, Carla? Obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês. Na verdade, agradeço por você ter despendido tempo no seu dia, mas eu sei que você também está em isolamento, não é isso? Pois é, menina, estamos todos, ou quase todos, né, em isolamento social, por enquanto, né? Isso aí. Aí na sua casa vocês são quantos? Somos 5 na casa 2 e 3 na casa 1, porque eu moro na casa em cima da casa da minha mãe. Então tem a minha mãe, meu pai e minha sobrinha, e aqui em cima tenho eu, Pedro e as crianças. As 3. Que não são mais crianças. Que não são mais crianças há muito tempo, mas que são os 3 filhos, não é isso? Isso. Aqui nós somos em 5 também. Então, 5 não, 6, né? Aqui em casa nós somos Maurício e eu, meu marido e eu, meu filho João Pedro e meu sogro, que veio para ficar com a gente por conta da idade e tal. E embaixo também, mas que está junto o tempo todo, minha mãe e meu padrasto. É uma estrutura diferente e tô começando a falar disso porque, por exemplo, na minha casa eu tenho agora o meu sogro que não morava comigo, que tem uma realidade de vida diferente, que tem um perceber da vida diferente, que sempre foi muito ativo e saía todos os dias e que agora está confinado de verdade desde o dia 18. Desde o dia 18 ele só saiu uma vez essa semana para tomar vacina, né? E fora isso não saiu mais. E isso é uma coisa que nos afeta emocionalmente de uma forma grande, né, Drica? Pois é, Carla, eu tenho observado, né, e é bom a gente também fazer um recorte de classe, eu acho, nessa nossa conversa, porque eu e você moramos com as nossas mães, né, perto, próxima, grudadinho das mães, e temos uma casa com uma estrutura, uma infraestrutura muito bacana, que pode nos acolher no sentido de cada um se emburrar, vai para o seu quarto, você tem espaços comuns e espaços individuais, coisa que parte da população não tem. Então, a gente está falando de uma dinâmica de isolamento social que, claro, como todas as outras coisas, ela reverbera de forma diferente dependendo da sua situação econômica ou social. Então, nas nossas casas, a gente consegue ter um quarto para cada um ou para cada par e ainda os espaços comuns, além de uma varanda, talvez, uma garagem de carro que você pode utilizar para tomar um solzinho. A gente pode pensar aqui e agora, juntas, do seguinte: existem famílias que nesse momento estão fazendo parte do isolamento social e famílias como as nossas, de 4, 5 pessoas, morando em 2 cômodos. É verdade. E isoladas em 2 cômodos, né? Isoladas isso em 2 cômodos. Já seria uma primeira questão. Não vou colocar como problema, porque o problema requer uma solução. Nesse caso, a gente não tem solução para dar, né? Então, seria uma primeira questão para a gente pensar quando pensa nessa dinâmica do isolamento. Quem pode ficar isolado? Quem está isolado? Quem pode ficar isolado? E quanto é custoso para a nossa saúde mental ficarmos isoladas? É verdade. Sabe que eu sempre fui uma pessoa estressada e eu não tenho problema nenhum de estar conversando isso com você, Drica, que é minha amiga, e falar isso para o telespectador. Sempre fui uma pessoa muito acelerada, muito estressada, as coisas sempre me irritaram. Só que em isolamento, coisas pequenas elas começam a se parecer maiores. Então, assim, o fato de um copo ter sido deixado na
pia, mas do lado errado da pia, já é quase que motivo para você falar assim, porque a casa está toda desarrumada. E isso é uma questão que parece pequena, mas que vai se agravando com o dia a dia e com o convívio. E aí, é claro, a minha casa é grande, bem grande, por sinal. Eu agora estou sozinha no escritório onde eu trabalho normalmente, gravando com você. E eu sei que você está no seu quarto, não é isso? É. Então, legal. Eu tô com a porta fechada, você também tá com a porta fechada. Olha que legal. A gente está em isolamento, gravando um programa de TV, mas a gente tem cômodos suficientes para as pessoas estarem aí no resto da casa, como você estava dizendo. Exatamente. Essa é a questão. E em outras casas imagina não acontece. Isso. Em outras situações, a gente pode pensar se pra gente um copo do lado errado da pia, ou uma cama não feita, ou uma comida que caiu no chão sem querer, é motivo de estresse, imagina para quem vive essa mesma dinâmica em 2 cômodos ou em um cômodo com a sua família inteira. É claro que a gente não pode minimizar, nem eu quero, as nossas questões, né? As questões, vamos colocar assim, de trabalhadores e trabalhadoras em condições normais, que tem uma casa, que pode acomodar a sua família. Porque eu acho também que quando a gente fala muito da realidade concreta, né, que a gente vive, às vezes a impressão que dá é que a gente está minimizando os nossos problemas, porque eles não são tão graves quanto outros. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é quanto as mulheres, e quanto é diferente para mulheres de determinadas classes sociais enfrentarem uma política nova de isolamento social, ou seja, uma nova forma de se relacionar socialmente, sem nenhum amparo, sem nenhum preparo, sem nenhum sustento por base de quem deveria, na minha opinião e concepção, o Estado brasileiro. Porque, na verdade, o que a gente está dizendo quando a gente fala de isolamento? A gente está dizendo de um aumento de relação interpessoal familiar, né? Um aumento no sentido de tempo, hora, né? Antes você que trabalhava aí, que é uma situação adversa, tinha uma forma de lidar com o filho diferente, porque ele estava fora da casa. Você não saía, mas ele saía. Agora, nem você, nem ele. E eu ia para outras atividades externas. Exatamente, nem o marido. Então, são 3 pessoas que tinham outras rotinas que agora têm a mesma rotina. No meu caso, a mesma coisa. E eu tinha filho fora da casa, fora do estado, né? Que você falava pelo telefone. Agora estão todos aqui dentro, na mesma casa, cada um com as suas demandas. E a gente precisa pensar que as trabalhadoras informais, assim, vendedora da Avon, da Natura, Uber, entre outros trabalhos informais, estão na mesma situação que a gente sem o trabalho. Certo. Estão dentro das suas casas, em isolamento, sem o trabalho. E sem um amparo social que garanta a ela, por exemplo, o acesso à internet que a gente está tendo agora para gravar esse programa. Exato. Será que em todas as casas, de todas as famílias brasileiras, as pessoas podem acessar a internet? Será que todo mundo tem computador? Será que todos os aparelhos de telefone celular têm câmeras frontais para as pessoas se falarem assim, da forma que eu estou falando com você que está em casa e eu estou falando com a Carla que está do outro lado, lá na casa dela? Me parece que não. Então, a realidade das brasileiras, das trabalhadoras brasileiras, é muito dura, porque você tem uma nova conformação social que requer uma nova postura com instrumentos antigos. Então, você está num confinamento, no isolamento, com a sua rede caindo a cada 5 minutos, porque a sua internet é ruim. Você está sem computador, o seu telefone tem uma câmera ruim frontal, então você está isolada e sem essa possibilidade de um novo convívio social. Então, acho que são algumas questões que, resguardada o conteúdo de classe, acho que a gente precisa refletir o que significa isolamento. O que significa estar isolado dentro da sua casa? Nossa, Drica, mas que bom, você está reclamando, mas você tem casa, é verdade. Então, por isso que no início eu pontuei. A gente tem algumas diferenças que são estruturantes da sociedade. Essas diferenças não podem impedir com que a gente faça discussões acerca dos problemas de cada um. Não individualmente, mas enquanto conjunto, né?
de pessoas. Então, acho, Carla, que pensar o isolamento é pensar todas essas questões que passam batida. Ontem, quando a gente conversava, eu falei para você o negócio do liquidificador, né? Falei, é igual quando acaba a luz e a gente vai bater o suco no liquidificador. Eu falei isso não é porque outro me contou o que aconteceu comigo. Acabou a luz na minha casa, com a luz acabada na hora do almoço, eu continuei fazendo o almoço, depois eu fui bater uma limonada. Eu cortei o limão, botei a água, o adoçante e fui. E liguei. E quando eu liguei, eu percebi. Olha que coisa louca. Eu percebi que não era só um descuido. É, na verdade, uma forma de perceber as coisas. Eu percebi o tanto que eu precisava da luz naquele momento. Eu não precisava para acabar o almoço, mas eu precisava para bater o suco. Então, eu acho que essas pequenas ligações que a gente não faz porque a gente está no modo automático, o isolamento trouxe para a gente fazer. Quando a gente está aqui conversando, eu logo penso, nem todo mundo pode estar aqui conversando, né? E isso é um lamento, porque eu acho que faz parte da dignidade da pessoa humana ter acesso àquilo que é preciso para convívio social. Nascemos para viver em convívio social, né? A gente desde sempre, desde os primórdios, ora por uma questão de segurança lá nos nossos ancestrais, que em bando eles eram mais seguros, até agora, que a gente continua vivendo em bandos, né? Quando a gente fala da adolescência, e aí agora eu me percebo pensando na adolescência por conta do meu filho, eles vivem em bandos e eles fazem muitas coisas, certas ou erradas, para pertencer a um tipo de bando. E agora eles não têm mais o bando. Olha só que difícil. E acho que são questões, né? A gente pode imaginar que o ser humano, não sou eu que digo isso, é um animal gregário, então a gente precisa estar junto Sim. para fazer as coisas. E a outra questão é que eu só sou quando o outro me reconhece, né? No reconhecimento que eu sou, que você é. O meu quem só existe quando eu tenho que dizer quem eu sou para outro. Senão, não sou. Senão, não sou. É o princípio da existência, né? A cena do reconhecimento é o lugar onde eu posso dizer meu nome é esse, eu me constituo assim, eu sou uma mulher feminista, mãe de 3 filhos. Enfim, essa cena do reconhecimento, quando você na sua casa me conhece a partir desse diálogo, né? Você absorve isso é que faz a nossa existência. Olha que difícil. A gente está isolada dentro das nossas casas e muitas de nós não têm condição de se dizerem quem para ninguém, a não ser para aqueles mesmos que estão dentro da casa. Que, na verdade, muitas vezes já não querem mais saber quem você é, porque já entraram no modo automático de eu não preciso de luz para fazer liquidificador, então já sei quem você é. Então, você não fica aqui me dizendo quem você é. Por quê? Porque essa forma de convívio muito estreita pode trazer, não estou dizendo que traga sempre, mas estou dizendo que pode trazer pouco refinamento das relações sociais. O que isso significa? A gente pode ficar mais embrutecido, porque a gente precisa exercitar menos o convívio, porque o convívio é entre aqueles com quem eu já conheço. Eu já me dou, eu já sei qual a forma de relacionar. Então, o refinamento, né, a polidez que as relações pedem, no geral, na rua, na vida, elas vão para o beleléu. Aqui dentro da casa você grita, você, né, você passa dos limites de alguma forma. E aí, em relação à violência, ontem eu estava pensando isso, né? Se os finais de semana eram momentos... Por que eu digo os finais de semana? Porque quando eu atendia no Centro de Referência e Atendimento à Mulher, acredito que ainda esteja nessa mesma dinâmica, segunda-feira era um dia muito difícil. Porque segunda-feira a gente tinha um telefone de urgência, mas tinha um sábado e domingo que a violência ela chegava num nível muito avassalador. Então, segunda-feira você tinha um transbordamento. Era um dia onde a gente tinha que atender muita demanda pelo telefone, ao vivo, na delegacia. Você está então, me dizendo com todas as letras que antes do isolamento social, em que as pessoas conviviam com as suas partes, com a sua família, porque não tinha que sair para trabalhar, o atendimento no CRAM, que você já foi coordenadora, era maior na segunda-feira. Era maior na segunda, porque o final de semana traz isso, essa proximidade, esse estreitamento dos laços sociais por conta, e aí eu vou contrariar o que disse o presidente da República, e eu já falei essa frase em outras oportunidades, mas eu vou contrariá-lo agora, porque não é uma questão de falta, não é só porque falta alguma coisa em casa
que as partes, vamos pensar no binômio, né? Marido e mulher, mas pode ser mulher-mulher, enfim. Pode ser mas vamos pensar aqui, marido e mulher, nessa dinâmica, pode ser mãe e filho, tá, gente? Mas na dinâmica aí, marido e mulher, para ficar um exemplo, o que acontece? A gente tem uma forma de estruturar as relações, socialmente falando. Essa ideologia que estrutura as relações, para mim, é o patriarcado. A forma que ele aparece é no machismo. Então, não é na falta de alguma coisa. O outro não fica violento porque faltou o pão. O outro fica violento porque ele pode ser violento com ela. Porque ela faz parte das coisas e não das pessoas. Porque a relação entre nós é uma relação de coisas. A mulher faz parte do rol de coisas da casa. Eu já disse isso aqui algumas vezes e volto a repetir. E é só por isso, é só por essa estruturação social que a violência aumenta no final de semana. Ele está em casa, ela está em casa, ela não corresponde a determinados papéis sociais esperados dela. Por exemplo, eu listei aqui, queimou a comida, não quer ter filho, deixou o filho fazer algum mal feito. Quando ela não preenche os requisitos direitinho, ele se sente no direito de partir para cima dela, verbalmente ou fisicamente, como a gente já falou em outros programas. Então, é nesse momento que a violência transborda, né? É onde o ciclo da violência é a hora da explosão. E nessa hora da explosão, que é esse final de semana, comumente, agora todo dia é final de semana. Como é que a gente faz? Todo dia é final de semana. Então, todo dia a mulher, muitas vezes, não atende, não corresponde aos papéis sociais que são destinados a ela. E é nessa não correspondência que a agressão, que a violência incide. Não é exatamente pela falta. A falta faz aflorar. Seria como eu pudesse dizer que a bebida piora as nossas condições de diálogo. É porque ela aflora sentimentos que a gente não controla. Então, não é porque eu bebo que eu bato, mas certamente eu fico mais violento porque eu bebo. Mas eu já sou violento. Um sujeito não violento não vai ficar violento porque bebe, percebe? Então, assim, o presidente disse, em casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Por que ele disse isso? Reduzindo, a questão da violência contra a mulher a um problema de falta, quando isso é absolutamente... um problema de classe. Há um problema de classe, exatamente. De falta, a gente está falando de classe. De classe. E a gente já sabe, estatisticamente, que mulheres de todas as classes sociais apanham. Não é isso? Então, você falou bem. Ele reduziu um problema de classe, o que não é verdade. Ele reduziu a um problema de falta, que eu já expliquei aqui porque que não é verdade. Não é verdade. E ele jogou na cota do privado. É um problema de vocês. Vocês se resolvam. É pecado trabalhar ao final da afirmação dele. Então, assim, deixa o homem trabalhar para a mulher não apanhar. Ou seja, é um problema da sua casa. Isso é outra mentira. A violência contra a mulher é um problema social, aliás. Em tempos de pandemia, é bom que a gente lembre que existe uma pandemia anterior à do coronavírus. A violência contra a mulher é uma pandemia que a gente vive. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A gente precisa olhar com olhos de quem olha para o coronavírus. O problema é que essa humanidade que a gente dá para quem pega ou não o coronavírus, a gente não dá para a mulher. Por isso que essa discussão da violência contra a mulher é rebaixada a um problema menor, um problema doméstico, um problema em última instância seu. Não caia nessa balela, não é isso, é uma inverdade. E aí eu vou fazer um recorte que pode ser considerado por muitos que estão nos assistindo e por muitos como um recorte cruel, porque a gente tem que tratar vidas com muito respeito e com muito cuidado, mas vamos tratar vidas como números. O coronavírus, de fato, de verdade, está matando, e isso é uma questão muito importante. Contudo, a violência doméstica, que leva ao feminicídio, mata muito mais. Tô errada ou tô certa? Não, você tá certa. Eu acho que são duas dinâmicas. Carla, olha só. Uma coisa é a gente pensar um vírus que atinge a toda a humanidade e que tem uma letalidade alta. Outra coisa é você pensar que metade da humanidade não é considerada humana. Então, a nossa pandemia não é tratada como coronavírus porque as mulheres não são tratadas como humanas. Porque humanos são os homens. Homens, nascidos homens e asseguradamente homens durante a sua vida.
É esse o grande problema. E é um problema que fica escamoteado, né, no coronavírus. A gente vai discutir a pandemia. A gente não vai discutir outras questões, porque outras questões estão em outros lugares. Por exemplo, a dengue, que assola o nosso país agora em abril, fica em segundo plano, porque o mais importante é o coronavírus. Quem sou eu para fazer algum tipo de fala contrária a que a pandemia é uma desgraça? E aí tem dados, né? Na China, 3 vezes mais denúncias de violência contra a mulher. O Ministério aqui da Mulher, Família e Direitos Humanos, ao invés de anunciar alguma política que possa mitigar as consequências da violência contra a mulher, que já é sabido que está aumentado pelo próprio Ministério, né? O próprio Ministério libera o dado de que teve um aumento ao Disque Denúncia, que é o 180. E esse mesmo Ministério diz o seguinte: oremos. Oremos. Foi o que a ministra disse hoje. Oremos. E a gente tem que dormir com isso, pensando que nem a pandemia anterior, nem a pandemia atual são tratadas da forma como deveriam, né? Se a gente leva em consideração que o Brasil é o 5º país que mais mata mulher no mundo, a gente precisava pensar numa política pública que levasse em consideração as questões de gênero. Porque nesse momento que a gente está sofrendo com essa pandemia, as mulheres não deixam de parir, elas não deixam de engravidar. E os hospitais estão para quem? Como é que a gente vai fazer numa complicação de uma gravidez, por exemplo? Vai para onde? Vai para o hospital? Hospital onde as pessoas não têm insumos, instrumentos, EPIs para tratarem o coronavírus, e aí você vai para o hospital. Então, assim, a política pública, quando não pensa numa perspectiva de gênero, ela abre mão de ser uma política bem-sucedida para o conjunto da humanidade, porque ela só leva em consideração o humano, ou seja, o homem. E aqui vou fazer um outro recorte: o homem branco, hétero, aqui no Brasil de classe média e classe A. Então, assim, esse é o centro da solução dos nossos problemas e dos nossos problemas. Se a gente puder tocar esses homens com uma lógica diferente da que vem sendo implementada até hoje, talvez a gente consiga repensar as políticas. Ou se a gente conseguir que as mulheres cheguem, alcancem lugares onde elas possam modificar as políticas públicas, talvez também a gente seja bem-sucedido, se essas mulheres não forem representantes desse patriarcado, como hoje a gente tem a ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Essa era uma outra questão que eu ia falar, porque às vezes a sensação que eu tenho é que as poucas mulheres que conseguem ocupar cargos que poderiam fazer uma grande transformação, elas mais que parecem homens do que alguns homens. Se é que isso não ficou feio de falar, mas é bem real. É isso mesmo. A gente precisa de um outro programa para falar sobre isso, porque isso é uma demanda muito, muito particular, né? A política é um espaço majoritariamente masculino, então as mulheres que estão nesse espaço se comportam de forma a representar interesses dessas criaturas, né? Esses homens, e a gente, na verdade, fica para trás mesmo em sendo mulher, porque não adianta ser mulher, né? Ela tem que estar convencida daquilo que ela está representando. Convencida se ela estiver no meu time. Se ela estiver no time do Bolsonaro, vai estar convencida que ela está representando aquela velha política, uma política branca, carcomida, machista, que é misógina, que é isso que a gente tem visto. Eu acho importante de falar, antes da gente acabar, não sei como é que está aí seu tempo, que independente da pandemia, do coronavírus, as mulheres que continuam em situação de violência precisam continuar as suas sinas em busca de ajuda. Então, a gente tem Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais conhecidas do país. Eu acho importante que vocês continuem acionando. A gente hoje tem um serviço, continua tendo 180, que é um serviço de amparo, Disque 180. É um serviço de amparo e apoio para você que não sabe o que fazer. Então, você liga para lá e você vai ter meio um caminho de por onde ir. A gente tem o 190 com a Polícia Militar, que hoje, aqui em Petrópolis, por exemplo, tem a Patrulha Maria da Penha. Então, também é uma possibilidade de ajuda quando você já deu entrada no seu processo, está com medida protetiva e o seu companheiro, filho, enfim, o seu agressor está descumprindo a medida, você liga para o 190 e pede o telefone da Patrulha Maria da Penha e eles vão até você. Parece que é um serviço que tem funcionado no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis tem o serviço também. Então, eu acho importante que a gente não secundarize um problema que, aos olhos da pandemia, por conta do que a gente vê na televisão e no jornal, fica parecendo menor do que o que é.
Não é verdade. O seu problema é tão grande quanto o problema do mundo, porque você faz parte do mundo. Então, se você não resolver as suas questões, a gente não consegue resolver as questões da engrenagem. Então, não se veja como um número. Se você está passando por alguma situação de violência, você procure ajuda e não ache que é um problema menor, porque o mundo vive a pandemia do coronavírus, porque o mundo já viveu muitas pandemias, o que a gente precisa é ressignificar o humano nessa história. E eu acho que é um ótimo momento para as mulheres se colocarem como uma nova forma de pensar, né? Um corpo e uma atitude que traz para a gente uma nova forma de pensar. Afinal de contas, estamos em isolamento dentro das casas, que é um espaço majoritariamente de mulheres, cuidando dos filhos, dos idosos, que é um outro lugar majoritariamente de mulheres. Então, acho que está na hora da gente aproveitar essas ferramentas para tentar negociar com os nossos pares, com os nossos maridos, pais, filhos, uma forma diferente do convívio social, para que minimamente a gente saia da pandemia do corona com uma situação, com uma mentalidade mais alargada sobre quem somos nós, mulheres, e o quão importante seria a humanidade funcionar para além dos homens, né? Ela funcionar na sua completude, de homens e mulheres que somos. Muito legal, Drica. Acho que é muito importante a gente falar disso, falar o tempo todo sobre isso. Tem gente que pode achar que é repetitivo a gente falar, mas a situação mudou, né? Até outro dia desse a gente falou de violência doméstica e a gente falou daquele momento em que as pessoas saíram de casa. E hoje a gente entende que a violência doméstica não só continua, como está agravada, como já tem estatísticas a respeito disso. E que existem casos que já estão sendo noticiados pela grande imprensa que são assustadores, de um enfermeiro que matou a mulher porque achou que ela transmitiu o coronavírus. E outro que ontem você comentou comigo, que uma mulher foi esfaqueada. Se eu tiver equivocada. Não, foi soco na boca, até soco os dentes ficarem moles. Até os dentes caírem, porque o arroz queimou. E realmente o arroz queimar deve ser um super motivo para a gente bater em alguém e que vive com a gente, e que a gente, em via de regra, deveria amar e respeitar. Ou então só viver junto. Né? Ou então só viver junto, ou só respeitar. Não precisa amar, não, né? Que a gente respeita o cachorro, né? E acho que a gente não bateria no cachorro porque queimou o arroz. E a gente tem que pensar um pouco nisso. Obrigada de verdade. A gente está chegando no final dos nossos 25 minutos de bate-papo. Queria te agradecer novamente. Dependendo de como as coisas caminharem, a gente volta a falar. E eu acho que é muito bom a gente voltar a falar em breve sobre a presença da mulher na política, porque já existem rumores de que talvez não hajam eleições. É verdade. Para vereança e para prefeitos, para vereadores e prefeitos esse ano. E a gente, na verdade, quem sabe pode ser mais um tempo para que outras mulheres se posicionem e ocupem lugares que a gente merece, que a gente tem total capacidade e que nós precisamos ocupar. É isso, querida. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite. Obrigada pela paciência dos seus telespectadores e em entenderem, né, que essa é uma pauta extremamente importante, que a gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade de trazer à tona a discussão sobre a pandemia da violência contra a mulher. Maravilha. Obrigada, Drica, de verdade. E obrigada a você que ficou aí com a gente. Eu tenho certeza que gostou. Afinal de contas, né? A gente está aqui nos nossos melhores sentimentos, tentando levar um conteúdo fresquinho para você aí de casa. Um beijo grande e até breve, porque agora o Trabalhador em Foco, que era uma vez por semana, aumentou o trabalho. De casa eu estou trabalhando mais. A gente está 3 vezes por semana no ar. Beijo grande, Drica. Beijo grande você de casa. Tchau, tchau.